Estou com o seu irmão que está ao seu lado, diga assim, meu irmão, cuiabano. Diga assim, o tempo é agora. Tempo de quê, pastor? Nós vamos ver aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, começando no versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 5, beleza? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 1, fala assim: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Quantos jovens tem aqui? Diga glória a Deus. Jovem de 12 a 112 anos de idade, aplauda ao Senhor bem forte nessa noite, em nome de Jesus. Se você se encaixa nessa faixa etária, de 12 a 112, você é um jovem. Enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho prazer na vida. Olha para o seu irmão, diga misericórdia. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Muito bem, versículo 2. E lembre-se dele, antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua, das estrelas, perdeu o seu brilho. E que as nuvens de chuva nunca vão embora. Versículo 3. Então os seus braços que sempre te defendem começarão a tremer. Estica seu braço assim, ó. Faça seu músculo assim, ó. Tá forte aí? Essa massa um dia vai cair por terra. Amém ou não amém, gente? É o que a Bíblia está falando, não é o Raimundo Elcio está falando, é o que a Bíblia está falando. Enquanto seus braços ainda enquanto seus braços ainda são fortes, tá aí, eles te defendem. Eles começarão, daqui a pouco tempo que vai acontecer, continuando no versículo aí. Logo, em pouco tempo eles vão se enfraquecer, ficarão fracos, e os seus dentes cairão. Diga assim, nome de Jesus, está amarrado. Diga, meu dente é poderoso. Está entendendo? É o que a Bíblia está falando, e os seus dentes também cairão. E sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista, continuando aqui, a sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. No versículo 5. Então você terá medo de alguns lugares altos. Até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos. E você perderá o gosto pela comida. Aqui ele já estava falando do coronavírus que aconteceu no século 21. Perdeu o gosto pela comida. Continuando aqui, continuando a parte B do versículo. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Coloque as duas mãos sobre o seu coração. Senhor, Pai querido, precioso Espírito Santo, obrigado pela vida de Salomão, que um dia deu legalidade ao teu coração de nos instruir como ser humano, de trazer a revelação, o entendimento que nós não somos donos daquilo que muitas vezes falamos que somos, donos da nossa vida, donos do nosso nariz, e quem manda em nós é nós mesmos e mais ninguém, conforme a tua palavra está deixando bem claro, que nós não somos nada diante do teu poder. Espírito Santo, fala conosco, ministra o nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Só quem vai para o céu diga amém. Muito bem, então, por que o tempo é agora? Queridos, existem muitas pessoas no planeta Terra, dentro da igreja, que às vezes até bate no peito e fala assim: ah, pastor, eu sigo a Jesus, eu nasci no berço evangélico, meu pai era pastor, meu bisavô era missionário, e meu tataravô era diácono, e a minha avó era do ciclo de oração, então eu tenho esse legado, eu tenho esse currículo na minha vida, onde eu nasci, eu pertenço, eu já nasci com um propósito. Aí te pergunta assim, tá, mas hoje, como é que está a tua vida? O que você tem feito no reino de Deus? Se Jesus voltasse agora, o que você tem para apresentar para Ele?
Se a última trombeta rasgasse o céu agora, neste exato momento, como que você ia se apresentar diante de Deus? O que você tem para oferecer? Porque Ele confiou um talento em suas mãos. Ele te deu sabedoria. Ele te deu o Espírito Santo, amém ou não amém? Ele te deu uma boca para você falar, pés para você caminhar, mãos para você orar pelas pessoas. E a pergunta é, você está utilizando o que Deus confiou em suas mãos para fazer, para edificar o reino dele nesta cidade? Ou você está em cima do muro, que ele tem um nome assim, eu estou esperando Deus confirmar o meu chamado, eu estou esperando Deus me revelar o que Ele quer comigo nesse planeta. Queridos, eu sempre estou falando e vou continuar falando, que a igreja de Cuiabá, a noiva do Senhor do planeta Terra, ela não tem mais tempo de ficar perdendo tempo com aquilo que não edifica o reino de Deus. Às vezes nós estamos paralisados, neutralizados, como cristão, se sentindo mais baixo do que apartamento de minhoca, porque ainda não descobrimos verdadeiramente o porquê, o propósito da razão da nossa existência nesse planeta. O pastor me fala que a coisa mais drástica que pode acontecer na vida de alguém, a tragédia mais soviética, mais estranha, mais drástica que pode acontecer com o ser humano, é ele viver toda a sua vida nesse planeta sem descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Então, por que muitas vezes nós entramos nesse caminho? Eu já passei pela idade de 19, cheguei na igreja com 19 anos de idade, aos 20 anos de idade, 21 é a fase do imortal. O cara pensa que nunca vai ficar velho. Ele zomba do pai, ele zomba da mãe, zomba do avô, da avó, né? Como que você não consegue enxergar? Está aqui, ó, você não consegue ler, agora você só lê se for com óculos e tal. Eu entendo, porque eu também, um dia eu fui assim. A minha avó, ela costurava até numa certa idade, e às vezes eu ficava lá olhando, ela tentando enfiar a linha no fundo da agulha e ficava errando, e eu chegava lá, meu irmão, era de primeira, tchan! E eu ficava rindo às escondidas da minha avó. Agora, com 52 anos de idade, estou usando óculos. A vista já está ficando embaçada. As coisas já estão ficando... Então, Salomão, ele está trazendo algo para mim e para você, que o teu braço que hoje te defende, as pernas que você tem, a visão que você tem, aproveita tudo isso para fazer algo para Deus. Canaliza no reino de Deus. Porque nós vamos ver lá no final, para onde que nós vamos voltar. E de tudo, de cada segundo, se você viver 120 anos de vida nesse planeta, 120 anos, dos 120 anos, Deus vai pedir conta. Tanto das coisas boas que você fez, como daquelas coisas escondidas, que às vezes a pessoa olha para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, por todos os lados, não vê ninguém, mas ele esquece de olhar para onde? Para aquele que tudo vê. Nós vamos prestar conta diante de Deus. Nós vamos prestar conta diante de Deus. Então Salomão, ele está aqui, já no final da sua vida, falando que tudo isso passa. Essa beleza, essa formosura que você tem, um dia isso vai acabar. E pode colocar aí botox, que coloca, que vão aplicando, que vão enchendo, e vai chegar um momento que a plástica já deixa a pessoa parecendo mais com monstro do que com o ser humano. Ou seja, a tendência do ser humano não é aceitar a velhice. Não é aceitar a velhice. Um tempo atrás, aí o Kevin falou, pai, vamos caminhar e tal. Eu digo, rapaz, não vamos perder para o seguro não, vamos lá. Vamos correr, vamos.
não consegui 5 minutos. Mas quando eu estava na idade dele, nos 22 anos, meu irmão, saía do trabalho, ia jogar bola e parava aquele primeiro futebol ali, ia para o segundo, aí desse segundo, ainda ia pescar pelas madrugadas com meu pai. No outro dia, ia para a roça plantar, era incansável. Agora, daqui um pouco vai terminar o culto. Gente, tchau. Já vou descer as escadas ali, ó. Tá entendendo? Antes, meu querido, eu ficava assim olhando, esses camaradas não aguentam. Quando nunca você assim, chegar nessa situação na vida. Então Salomão lhe fala, um dia isso vai acabar. Então o tempo que você tem que aproveitar é agora. É neste exato momento. A juventude que você tem, o prazer que você tem, a visão que você tem, a força nos braços que você tem, a força nas pernas que você tem, de vir para a igreja, de ir para a vigília, de ir para o life group, não faltar discipulado, ir para o evangelismo, anunciar a palavra, usar a potência da voz que você tem, para declarar Jesus como Senhor e Salvador a vida das pessoas, não para ficar brigando com os outros, na rua, no trânsito, mandando o motorista ir lá para o quinto dos infernos. Às vezes nós usamos a força e a energia que tem, em vez de abençoar, para amaldiçoar. Eu fico ouvindo hoje o meu discipulador, o pastor Geraldo, já está com 65 anos de idade, mais ou menos. Quando eu comecei a trabalhar com o pastor Geraldo, ele tinha uns 45 anos de idade. Meu irmão, ele pregava, sabe, aquele pregador eloquente, e expulsava demônio. Quantas e quantas vezes eu veria assim, demônio levando ele assim, e ele seguro ali, sai no nome de Jesus, e pregava quinta, sexta, sábado, domingo, 7 cultos de celebração. Aí hoje, quando eu ouço o pastor Geraldo, quando ele vem em Cuiabá, eu falo, mestre, você vai pregar em quantos cultos? Se você quiser pregar só num culto, eu posso estudar sua mensagem para pregar no próximo culto. Ele falou, não, eu aguento. A voz não tem mais a mesma pegada. Porque o pior inimigo do ser humano, diga para a pessoa que está ao seu lado, o pior inimigo do ser humano é o tempo. Então sai de cima do muro, da indecisão, esperando o anjo do céu vir falar, está aqui na sua frente, falando para você, o tempo é agora. Pastor, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entender para reconhecer que o tempo é agora? Número 1, seja encharcado de fé e vigie contra a incredulidade. Para você entender que o tempo na tua vida é agora, você tem que ter uma atitude, uma postura, não de um ímper religioso, mas de uma pessoa que tem fé. E se eu falo que eu tenho fé, é porque eu tenho um credo na minha vida. Eu acredito em um Deus que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Eu acredito em um Deus que me amou de tal maneira que enviou seu Filho a morrer na cruz por mim. Quantos pode dizer amém? Então, se eu acredito, eu não vou acreditar só por acreditar, eu não vou falar só por falar. A consequência desse credo é que no meu coração vai fluir a fé. A minha fé vai ser colocada em ação. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, no versículo 1 fala assim, a fé é a certeza que nós vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu vou receber, diga comigo, eu vou receber, mas fala como que vai receber, diga, eu vou receber, em nome de Jesus, nesta semana, o meu milagre. Você não está vendo, mas você crê. Você não está vendo, mas eu estou sentindo.
Nós estávamos falando ali, antes de começar o culto, falando sobre carro. Aí, de repente, eu falei assim, essa semana eu vou comprar um carro. Aí todo mundo olhou assim para mim. A minha esposa olhou para mim, nos olhos dela, eu vi a pergunta, como? Eu não sei, eu tenho fé. Então, essa semana eu vou fazer um teste com a minha fé. O tamanho que está a minha fé. O nível da minha fé. E pastor, e se não acontecer? Bem, pelo menos eu tenho tentado, como diz o nosso querido saudoso Lázaro, que está na glória com Jesus. Pelo menos eu tenho tentado. E aqueles que falam assim, não, pastor, olha, eu nem tenho tentado, porque a minha fé é tão pequena, eu me sinto sem fé. Eu me sinto um cristão que nessa área eu preciso ver para acreditar. Então eu não estou tendo uma vida encharcada de fé. Então se eu não tenho uma vida encharcada de fé, dificilmente eu vou vigiar contra a incredulidade que se levanta no meu coração. O que é incredulidade? É aquilo que duvida do que Deus pode fazer na sua vida. Aquela pessoa que fala assim, não, meu irmão, eu estou há tantos anos, eu te conheço há tantos anos, eu duvido, olha, eu sou crente há tantos anos, e eu não sei, se isso acontecer com você, então Deus te ama mais do que a minha pessoa, porque olha, eu estou todos os domingos no culto de celebração, sou ofertante, sou dizimista, sou líder de life group, sou discipulador, e batizado nos 3 batismos. Isso ainda não aconteceu. Por que ainda não aconteceu? Vamos ver aqui, continuando aqui. De repente você pergunta assim, como está no modo fé? Como que eu tenho que me posicionar no modo fé? Como que o meu tanque fé, aonde que eu abasteço o meu tanque fé? Para que realmente isso possa fluir do meu interior. Em Hebreus 11, no versículo 6, fala assim, sem a fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então, como que eu vou abastecer o meu tanque fé? Sendo cheio da palavra. Se encher da palavra de Deus. A Marlene falou muito isso ontem, na reunião do Difley. Conhecer a palavra. Chegar no posto espiritual, lá no teu tempo sozinho com Deus, no teu TSD, de joelho, ou em pé, orando, eu não sei como você ora, mas você chega lá, chega Espírito Santo, eu vim abastecer meu tanque espiritual, eu decidi a partir de hoje viver no modo fé, eu decidi a partir de hoje abastecer o meu tanque de fé no teu posto, eis-me aqui. Espírito Santo, muito obrigado pelo dia, obrigado que tu és o meu ajudador, tu és o meu consolador, tu és o meu melhor amigo. Você vai para a palavra, decora versículos que tem a promessa, decora versículos que vai te fortalecer, decora versículos, faz alvo de meditação na palavra, em ler a Bíblia, pelo menos uma vez no ano. Quantos podem dizer amém? Ontem eu falava com um casal aqui da igreja, e isso está crescendo e vai continuar crescendo. A esposa desse casal falava assim, pastor, eu já estou no capítulo 9 de Josué, e era para mim chegar em Josué só no mês que vem, então eu estou tão faminto pela palavra, eu quero ler a Bíblia, eu até esqueci quantas vezes a pessoa falou, quantas vezes ela quer ler a Bíblia no ano. Sabe esse apetite pela palavra? A fome pela palavra. Eu achei top o que a Marlene falou ontem. Se eu mergulhar na palavra, eu vou ter conhecimento, eu vou entender que Jesus está à porta batendo. E as minhas vestes estão brancas para se encontrar com o Rei da Glória? Ou eu sou facilmente eu sou levado por propostas encantadoras aí fora, para o pecado, para fazer coisas erradas. Por que isso acontece? Que o próprio Salomão falou, porque falta o conhecimento. Em Hebreus 11, capítulo 4, tem o exemplo de um jovem aqui, que decidiu viver no modo fé.
ou seja, colocar a fé em ação. Hebreus 11, capítulo 4 fala assim: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Foi como, gente? Foi pela fé. Como, pastor? Pela fé. Meu irmão, pela fé ele pegou o melhor que ele tinha. Ele não foi aquele ofertante que chegava, eu até falei de manhã, que tem alguns camaradas que têm uma habilidade de contar o dinheiro no bolso. Uma vez eu fui fazer isso e deu tudo errado. Eu dei o dinheiro que não era para dar. E eu não tinha mais coragem de pegar na igreja. Mas tem camarada aqui de conta no bolso. 100, 50, 20, 10, 5, R$2. É esse aqui é o R$2. Aí ele pega e enrola. Aí vem com aquela cara de tristeza. Foi na cruz. Está entendendo? Aí traz aquela oferta. E no coração dele, ele está sendo sincero, mas sinceramente é enganado, achando, não, mas eu estou dando o meu melhor, não é? Aí ele vai para a história da viúva, que deu as moedinhas. Sabe por que ela deu as moedinhas? Porque era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha. Mas do outro lado do bolso, está o da baguncinha, o baguncinha. Está o do espetinho, está o da pizza. Está lá separado. Uma vez eu fui fazer isso, eu peguei o valor que eu tinha separado. Quem teve a tomada de decisão correta, quem decidiu colocar sua fé em ação e viver o melhor de Deus, Abel. E eu sei que essa postura, eu sei que essa ousadia está em seu coração nesta noite, amém? Outra coisa de como abastecer o meu modo fé e não se deixar levar pelo espírito da incredulidade. Faça a lista das promessas e medite nelas, declare essas promessas constantemente. Declare as promessas. Irmãos, tem gente que dá tristeza de ficar perto dela. Sabe, você vai ouvir, ela já começa falando, porque esse dia, esse mês, esse ano, é o péssimo ano da minha vida, e eu estou doente, eu estou desempregado, eu estou devendo para 2 pessoas, para Deus e o mundo, e meu aluguel, a minha energia. Aí sabe aquela coisa negativa, aquele ambiente de incredulidade, de tudo que ele está declarando, de tudo que ele está falando, ele está dizendo que o Deus que ele serve não é capaz, é um Deus inútil, que está deixando ele passar fome. Mas por que está passando? A culpa não está em Deus, é porque falta o conhecimento. Às vezes a pessoa, ela é tão inteligente, mas não é sábia nas tomadas de decisões. Não é sábia para pegar um conselho com alguém que ele sabe que vai falar algo que vai somar com a vida espiritual dele. Ele sai divulgando o problema dele para o número 1, número 2, número 3. Pouco tempo que ele chegou naquele bairro, todo mundo sabe a situação dele. Todo mundo sabe a dificuldade que ele está enfrentando. Aí no final, sabe o que ele diz? É porque eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Por isso que eu estou na prova. Estou na prova. Vai passar quando você começar a declarar as promessas que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Amém? Você vai chamar a existência do milagre. O liberado no mundo espiritual. Em Efésios 2, fala que toda sorte de bênçãos já foi liberado nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, faça a lista das promessas. Eu aprendi convertido, 2 anos que eu fiquei no seminário, sem condições de pagar a inscrição, mas sempre Deus supriu as minhas necessidades, da pasta, escova de dente, caderno, caneta, sempre Deus providenciou para mim. Porque a igreja que me enviou para o seminário não tinha condições de me sustentar na época, e muito menos a minha família.
E eu aprendi a colocar o modo fé em ação. Falo, Deus, se o Senhor é real. Uma vez eu fiquei nesse seminário, eu com um colega meu lá de Juruti, lá do Amazonas. Ficamos trabalhando no seminário para pagar a inscrição. 25 de dezembro de 1991 quebrado, não estou bem lembrado do ano. Só nós no acampamento. Sabe quando um monte de gente sai do lugar e você fica sozinho, parece que você ouve vozes? Fulano, pessoa te chamando, o som, o ambiente fica naquele lugar. 3 dias para o Natal, aí de repente, a gente estava lá na sala de aula, onde nós ficamos 2 anos, todo dia naquela sala de aula, com os colegas e tal, cantando, vigília. Aí eu cheguei na sala de aula, eu com esse meu colega, Israel, o nome dele. Aí nós sentamos, eu sentei na cadeira onde eu sentava, ele sentou na dele, olhando para o outro. Nós falamos assim, como que vai ser o nosso Natal? Um desejo de tomar um refrigerante. Um chocolate, meu irmão, te sonhava assim, deu só um milagre. Para chegar naquele lugar, tinha que ser de lancha. E alguém que sabia o que estava fazendo. Aí nós estávamos sentados. A igreja da paz mais próxima, na época, era mais ou menos umas 8 horas de viagem. 8 horas de viagem. Seria, se fosse de carro, 8 horas de viagem, dá mais de 800 quilômetros, mais ou menos isso, né? Mais ou menos 800 quilômetros. E de embarcação, que é 20, 25 quilômetros por hora, 8 horas de viagem. Aí nós estávamos conversando, agradecendo a Deus, Deus obrigado, porque nós vamos pagar o nosso seminário, aleluia. E esse seminário ficava assim, perto do rio. Você olhava assim pela janela, via o rio Tapajós, um rio muito lindo. E você via quem estava atravessando de canoa, ou pescando, você tinha vista de longe. Aí nós estávamos, eu e esse meu amigo, nós estávamos sentados, pensando no nosso Natal. Aí quando nós olhamos assim, bem distante, um barco. Mas como sempre passava barco naquela região, aí nós pensamos, é mais um barco que está fazendo algum frete, alguma coisa. Aí nós continuamos lá, conversando, pá. Aí nós começamos a ouvir o som, o barulho daquele motor, daquela embarcação. Aí foi despertando uma curiosidade do nosso coração. Vamos ficar olhando para onde que esse barco vai? Então tinha que fazer uma curva aonde tinha o caminho para seguir em frente. E tinha que o outro, como se fosse outra rua no rio, vinha em direção ao nosso seminário. Aí o barco fez isso, pam. Eu falei, Jael, esse barco vem para cá. Quem será? Aí nós ficamos naquela expectativa, cara, vai ter gente conosco hoje aqui, só nós dois, ficar 2 meses aqui, só nós dois. Aí aquela embarcação veio, pam. Aí de longe, eu vi o nome do barco, Pescador de Homens. Eu falei, é da igreja esse barco é da igreja, e com certeza é da Igreja da Paz. Aí esse barco veio, parou lá no porto do seminário, saiu, nunca esqueci o nome daquele comandante do barco, Fernando. Ele saiu de lá, falou assim, quem é o Elson Viana? Falei, o quê? Aí eu levantei a mão, falei, eis-me aqui, Israel. Falou, sou eu, vem aqui, tenho uma encomenda para vocês. Aí ele foi lá, entrou numa sala no barco, meu irmão pegou um sacolão. Nesse sacolão tinha de relógio tudo que você pode imaginar. Até dólar tinha dentro do sacolão. Lá na selva amazônica, perto de Manaus. Então, o meu ambiente no crescimento espiritual foi nessa atmosfera de você olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Deus, e agora? Só o Senhor é capaz de fazer algo nesse momento. Então, o que eu fazia no meu tempo sozinho? Eu lembro que eu tinha meu caderno que tinha lá, Senhor, meu casamento, que seja uma mulher de Deus, apaixonada pelo Senhor, jejum 3 vezes por semana, que vai... Brincadeira. Eu fazia lista.
eu fazia lista de tudo aquilo, e tudo aquilo que eu ia recebendo, eu ia arriscando. Nesse dia eu peguei a minha agenda, e eu fui vendo lá, meu irmão, eu lembro, a primeira vez que eu ganhei uma bota All-Star, foi dessa vez, uma bota vermelha. Pensa esse neguinho, como ficou com aquela bota vermelha aqui, ó, com aquela estrelona aqui e tal. Aí, meu irmão, foi só alegria. Aí nós dois fizemos uma grande festa, para nós dois naquele lugar. Foi top, top demais. Então faça lista das promessas. O que você espera para 2023? Para a sua vida pessoal, para a tua célula, seus discípulos, para a tua vida familiar. Coloca ali, você é solteiro, chega diante de Deus, Deus, aqui a lista, as características da minha esposa. Ó, irmã, faz a característica do teu marido aqui, ó. Está aqui, Senhor, esse é o varão que eu espero. Está aqui, é esse homem aqui. Se aparecer alguém soviético, é cilada. Então veja bem, faça a lista. Segunda coisa, como aproveitar o tempo, reconhecer que o tempo é agora. Segunda coisa, tenha um coração generoso em servir as pessoas com aquilo que Deus lhe deu. Diga amém. Seja generoso. Seja generoso com o tempo que Deus tem te dado. Seja generoso com a casa que Deus tem te dado. Seja generoso com o carro que Deus te deu. Deus deu a você o que você tem, não é para você ficar mostrando, para falar que você tem. Se você alcançou bens materiais, agora como um cristão, você tem uma missão. Que missão é essa, pastor? Somar no reino de Deus. Fazer algo para Deus. Abra a porta da tua casa para você receber Life Group. Coloca à disposição, dizendo, pastor, eis-me aqui, me ensina a ser um discipulador, me ensina a ser uma discipuladora, me ensina a liderar, me leva para o Tadel, eu quero ser capacitado, eu quero ser ungido, eu quero combater um bom combate da fé, eu quero aproveitar minha juventude, eu quero aproveitar minha melhor idade, servindo ao Senhor, amém? Para de ficar se limitando, gente. Um dia você vai querer fazer e você não vai ter mais força de fazer. Um dia você vai querer ficar na vigília, na noite de glória, que agora o nome é Power Night. Aí 9 horas da noite você está lá balançando, querendo dormir, lá, porque você não tem o mesmo vigor. Aproveita. Quantos pais não acompanham os filhos para vir para a igreja? O filho está no ministério de louvor, está na dança, está na mídia, faz parte do Diffley. E o pai ainda fala assim, guri, vai e ora por nós. É sua responsabilidade, pai, trazer a glória de Deus na sua casa. Antes que venham os dias maus. É que você não terá nele prazer. Então seja generoso em servir as pessoas. Marcos 10, 45, diz a palavra, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Olha que eu estou careca de ler esse versículo aqui. Mas quando eu li esse versículo agora, preparando essa mensagem, eu falei, uau! Se Jesus bateu no peito e falou que não veio para ser servido. Esses dias eu com a Marlene, você viu que nós fizemos a reforma aqui? Eu falei, meu bem, nós vamos dar um trato da igreja. Coloquei no grupo do setor, queridos e preciosos, oportunidade para quem está desempregado. Vamos lavar a igreja amanhã. E nós viemos para cá com a minha esposa. Demos o trato. Tudo legal, tudo bacana. Você sabe quando pinta, suja, aqui no altar, foi tudo reformado. Meu irmão, isso aqui ficou, hoje está bonito, está legal. Você chega, está bem arrumadinho, bem bacana. Mas alguém está fazendo. Alguém faz. Não levanta a mão.
Quantas vezes você já chegou com o seu discipulador, com a sua discipuladora, e falou assim: vamos mobilizar nossa célula, nosso setor para qualquer dia a gente dar uma geral na igreja, uma geral na frente do nosso templo. Ah, pastor, mas eu dou o meu dízimo, eu dou a minha, já fala que o dízimo é dele, ele já fala que a oferta é dele, para que ele não faça. Meu querido, se fosse por isso, por dar dízimo e oferta, eu não estaria pregando aqui hoje, porque eu dou o meu dízimo, o dízimo que pertence ao Senhor, e eu dou a minha oferta generosa. Eu dou nos 2 cultos. Se eu for em 3 cultos, eu dou nos 3 cultos. Quando tinha 4 cultos, eu dava oferta nos 4 cultos. Mas mesmo fazendo tudo isso, eu faço questão, mesmo que tenha alguém para fazer, mas eu sou esse tipo de líder, que eu gosto de fazer junto com a pessoa. Se isso é um pecado, eu estou em falha. Mas eu aprendi essa generosidade, de chegar, eu passo revista em todos os ar-condicionados, vou no banheiro, vejo se está funcionando, às vezes eu chego da frente do ar-condicionado, eu vejo se está no número certo, ali, e eu fico ligado no som. Tem gente para fazer isso? Tem, só que faz parte do meu DNA, eu quero servir. Eu não quero só chegar, chão na cadeira, fica em pé. Eu quero a Deus todo dia, toda hora, sem parar. Termina o culto, amém. Chuta a cadeira, pá, vai embora. Na hora do culto, está mascando chiclete, sabe onde a gente coloca? Embaixo da cadeira. Embaixo da cadeira. Como que você sabe, pastor? Porque eu estou ligado. Diga para o seu irmão, nosso pastor é ligado. Ele é plugado, meu irmão. Você está entendendo? Então, nós precisamos ser generosos. Daqui um pouco, você vai tomar um cafezinho. Pelo amor de Deus. Não deixe copo descartável espalhado no meio da nave. Tem lixeiro lá atrás. Tem lixeira lá atrás. Segunda-feira eu pego um saco de lixo, eu saio na frente. Meu irmão, para mim, isso não me rebaixa como seu pastor. Eu saio juntando copo. Meu irmão, tem café gostoso aqui. Até esse negócio aqui, ó. Aqui, não sei como é o nome disso, Kátia. Cílio, eu falei, meu Deus, alguém perdeu um olho aqui. Peguei aquela caranguejeira assim, coloquei dentro do saco. Não me rebaixa como seu pastor. Você está entendendo? Tem que ser a atitude do nosso coração. É a nossa missão. É a casa do nosso. Ah, pastor, paga uma diarista. Eu lá tenho tempo. Eu vou me rebaixar. Querido, esse comportamento, essa atitude, você está dizendo, você está declarando que o coração de servo está em todos os lugares, menos em você. Porque Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir. Eu lembro quando nós compramos esse prédio aqui, o Sérgio está aqui, os demais pastores, um dia eu estava tão cansado, tanto de quebrar a parede aqui, não era porque não tinha dinheiro para pagar, só que a gente vai economizando aqui, ó. Era umas 4 horas da tarde, eu fiquei sentado aqui. Eu apaguei. Assim, sabe aquele apagão que você tem, você está olhando, conversando com as pessoas? Aí o Rodrigo chegou aqui com uma turma e ele bateu, brincando. Pá! E eu continuei olhando. Depois de alguns segundos que eu voltei. Aí eu me despertei e falei, e aí, Rodrigo, tudo bacana, cara? Como é que você está? Rapaz, ele riu tanto de mim. Ele estava, claro, ele não fez na maldade. Aí depois ele me deu um abraço, ele falou assim, pastor, descansa. Eu falei, mas nós temos pressa para sair do aluguel. Nós precisamos entrar nesse prédio. Nós precisamos fazer a inauguração do nosso prédio. Tinha uma escada
bem grandona, meu irmão, tinha uma madeira aqui, que pensa num trem pesado. Nunca vi isso na minha vida. Que tinha uma área VIP aqui em cima, que aqui era um buffet. Deu trabalho. E hoje nós estamos aqui. Francesc tinha um caminhão na época, o Francesc veio com um caminhão aí, com muque, né? Levantando os ar-condicionado, e já veio colocando a placa, aí eu falei, cara, obrigado pela vida desses homens, obrigado por essa igreja generosa que o Senhor tem levantado neste lugar, que tem entendido o propósito. Veja bem, seja alguém que tem prazer no que você faz. Posso ouvir um amém? Falar mais uma vez, seja alguém que tem prazer no que você faz. Comunique esse prazer, comunique, demonstre o prazer que você tem de fazer o que você faz. E faça o que você faz com paixão. Posso ouvir um amém? Faça o que você faz com paixão. Não é porque eu tenho que fazer aqui, ajeitar essa cadeira. Por que eu tenho que limpar o estacionamento? Tem horas que Deus testa a gente, né, Silvio? Você percebeu que um tempo atrás caiu um galho de uma árvore aqui no nosso estacionamento? Quem viu isso aí? Aí numa terça-feira os irmãos chegaram, cortaram o galho, no outro dia, no mesmo lugar, da mesma árvore, quase o mesmo galho. Eu falei, só pode ser assombração isso, não pode. Não pode. Amanhã nós vamos meter o teçado nesse negócio, cortar o mal pela raiz, em nome de Jesus. Então tenha o prazer, e último para a gente encerrar, como aproveitar o meu tempo, como entender que o tempo é agora, influenciando as pessoas que estão ao seu redor, naquilo que edifica. Sabe o que esse ponto quer falar essa noite para mim e para você? Isso fala do nosso comportamento fora das quatro paredes. Como é que você é visto no seu trabalho? Marido, como que você é em casa? Fora da igreja? Seu filhinho lá de 5, 6 anos, qualquer hora ele vai chegar comigo e ele vai abrir o jogo. Isso já aconteceu. Escuta que eu estou te falando. Uma vez terminou o culto, aí veio uma bebezinha, pastor Elcio. Aí eu me abaixei para abraçar. Ela falou, eu quero pedir oração, pastor, porque a minha mãe assiste novela todo dia e eu não gosto. Aí eu quero me alimentar. Ela fala que é só depois da novela. Ora por mim, pastor, para que a minha mãe possa ser salva. Você está me entendendo? A nossa missão é influenciar fora das quatro paredes. Jesus falou em Mateus capítulo 5, no versículo 13: vocês são o sal da humanidade. Mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora para ser pisado pelas pessoas. Sabe o que é ser pisado? É quando a gente quer colocar moral na paróquia, no lugar onde nós estamos, e todo mundo sabe que o nosso testemunho é péssimo. Nós não somos aquilo que nós estamos falando. Aí queremos colocar o pingo no i, enquanto não existe mais o respeito. Isso que é perder o sabor. Se você que está aqui é funcionário, fala, pastor, ora por mim, porque eu quero um patrão evangélico, eu quero uma empresa que todo mundo seja evangélico. Irmão, a minha oração vai ser, Deus, deixa ele nesse lugar, até ele ganhar pelo menos uma pessoa para o Senhor. Porque lá onde Deus te colocou é o teu campo missionário. É lá que Ele vai te usar em nome de Jesus. Amém, gente? Como que eu vou influenciar? Mateus 28, versículo 16, Jesus falou assim: seguiram os discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus nos designara. No versículo 17: e quando
quando viram, adoraram, mas alguns fizeram o quê? Duvidaram. E esses alguns estão por aí, duvidando do que Deus pode fazer. Como que você sabe, pastor? É fácil. Mas Jesus, no versículo 18, 19, ele fala assim, para os influenciadores: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, diga comigo, em nome do Pai. Pode falar com vontade, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos querem fazer isso no nome de Jesus? Isso que é ser um influenciador. Só que no século 21 nós seguimos influenciadores. Queremos um dia ser influenciador da rede social, aonde existe um retorno do YouTube. Mas essa influência que Jesus está falando, influenciar vidas, o teu retorno é a eternidade. E a nossa conclusão, o apóstolo Melvin, ele tinha uma frase que ele falava assim: só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Vamos falar mais uma vez? Só temos uma vida e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Rapaz, muito bom, ninguém nem ensaiou, né? Então veja bem, que hoje seja o dia da tua tomada de decisão, aonde mais tarde você não vai ter que chorar o luto da decisão que era para você ter tomado. Então o pastor Melvin, já nos seus últimos sermões, ele sempre falava: só temos uma vida e logo passará. Somente o que é feito por Cristo permanecerá. E Salomão, ele conclui o livro de Eclesiastes falando assim, Eclesiastes 12:13: de tudo aquilo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Diga amém. Versículo 14, ele dá aqui um susto gospel. Ele fala assim: nós teremos que prestar conta a Deus de tudo o que fizemos, até aquilo que fizemos em segredo, seja bem ou mal. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: chegamos no beco sem saída.